unidade que trabalharemos hoje, discutiremos, estudaremos, aprofundaremos os nossos conhecimentos no que diz respeito ao direito administrativo, já que fizemos um enfoque do direito do trabalho na última oportunidade. O direito administrativo hoje no Brasil, ele enfoca principalmente as relações da administração pública. Embora o direito seja único, há uma divisão didática no direito entre direito público e direito privado. Explicarei para vocês. Por exemplo, quando nós estamos falando de questões relativas ao direito ao nome, ao direito ao ponto comercial, nós estamos falando de um ramo do direito privado, onde as pessoas têm uma autonomia de vontade. É o direito empresarial, é o direito civil, esses são ramos do direito privado. Uma compra e venda, um contrato, um aluguel, isso é direito privado. No ramo do direito público, nós temos o direito constitucional, o direito penal e temos o direito administrativo. O direito administrativo se diferencia um pouco dos outros ramos porque ele não é codificado. Não existe um código de direito administrativo no Brasil. O que existe são várias leis que são utilizadas como fonte para regular as relações da administração pública. É necessário entender que é como se funcionasse da seguinte forma. O direito constitucional monta o esqueleto, monta o corpo, e o direito administrativo diz como este corpo funciona. Então o direito administrativo cuida dos bens públicos, cuida dos serviços públicos, cuida dos servidores públicos, que é onde nós nos encaixamos, sempre através de atos administrativos, todos eles fundamentados nos princípios que norteiam, que indicam o caminho a ser percorrido pelo direito administrativo. Os princípios mais importantes são os que estão na Constituição. No artigo 37, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Nem sempre o princípio da eficiência esteve presente. O princípio da eficiência ele foi copiado da iniciativa privada e colocado na administração pública. O que seria a eficiência? Seria fazer bem feito gastando pouco. Porque fazer bem feito gastando muito, alguns conseguem. Outros não conseguem fazer bem feito nem gastando muito. Mas a administração pública hoje se norteia por este princípio. Aquele que traz uma relação de custo-benefício. Fazer bem feito gastando pouco. Princípio da eficiência. Foi acrescentado na Constituição em 1998 pela Emenda Constitucional número 19. Os outros princípios, legalidade, moralidade, publicidade, impessoalidade, que é o mesmo que igualdade, dizem o seguinte: os atos administrativos eles têm que serem honestos, verdadeiros, retos. Aquilo que fazemos na administração pública tem que obedecer o que a lei determina. Não é raro, em ambientes de trabalho, as pessoas desejarem que os seus subordinados desenvolvam atividades conforme a sua vontade. Mas é exatamente isso que o direito combate. As atividades a serem desenvolvidas no âmbito da administração pública, de nossas relações no ambiente de trabalho, já que é um ambiente de trabalho público, elas têm como limites, como elementos norteadores a lei. Nós devemos atuar conforme a vontade da lei e não das pessoas a quem estamos subordinados. Isto já foi superado. Mas algumas pessoas não entendem este funcionamento. O período em que a vontade dos reis era a vontade de Deus na terra, há séculos já ficou para trás. Um Estado moderno é o Estado que obedece à legalidade.
em que os parâmetros a serem seguidos são aqueles definidos pela lei e não pela vontade das pessoas. Embora, como já disse, seja comum termos pessoas que acham que por terem um cargo e gozarem de uma situação de superioridade hierárquica, desejarem assim querer imprimir a sua vontade. O nosso livrinho de apoio mesmo fala da diretora que desejava que os servidores fizessem a faxina na casa dela no final de semana. Ou seja, é uma pessoa que não consegue ter uma noção da diferença entre o público e o privado. A impessoalidade, que também neste caso significa isonomia, igualdade, significa dizer que as condutas que nós tomamos na administração pública, as decisões que tomamos são decisões que objetivam atender o interesse público. Este é o objetivo que é buscado em todas as ações da administração pública. É o interesse público. Ainda que seja uma situação que beneficie A, B ou C, pessoas determinadas, mas estas pessoas determinadas, em última análise, numa análise mais ampla, significa o atendimento do interesse público. Professor, eu não entendi, vou explicar. Você passou em um concurso e a autoridade competente nomeou você, só você. Na realidade, tínhamos 5 vagas, mas no momento ele nomeou um candidato, nomeou você, que é o primeiro colocado. Você pode dizer, olha, foi um ato que beneficiou a mim, só uma pessoa, foi. Mas, em última análise, é uma conduta que atende ao interesse público. Por que atende ao interesse público? Porque o público necessita de você, que você exerça aquele cargo, que você realize as atribuições daquele cargo e, consequentemente, elas sejam, assim, melhor atendidas. Então, mesmo quando o ato atinge determinada pessoa, mas ele foi praticado buscando atender o interesse público. Moralidade é ser reto, é ser probo, é ser honesto. Publicidade é ser transparente em nossas ações. Estamos aí, estamos num contexto social em que, ao teclar determinada busca em um computador, nós sabemos quanto uma pessoa ganha, sendo ele servidor público, quanto ganha, quanto desconta, qual é o bruto, qual é o líquido. Isto, a princípio, pode até ser entendido como uma forma de invasão da privacidade da pessoa, mas o Supremo Tribunal Federal, que é o intérprete da Constituição, já disse, tem a ver com a publicidade, o quanto ganha um agente público. Então, em respeito a esse princípio, até o que nós ganhamos está posto na internet. Essa administração pública, fundamentada nestes princípios, ela se cerca de determinadas medidas para que alcance o interesse público. O direito administrativo tem os poderes da administração. O poder hierárquico, que é o poder de dar ordens, desde que essas ordens sejam ordens legais. O poder de regulamentar determinada matéria, explicar melhor, exercida pelo Poder Executivo. O poder disciplinar, que é quando o agente, atuando em um comportamento que não é aceito pelo Estatuto, pode ser punido, sendo advertido, sendo suspenso, ou em casos extremamente mais graves, sendo até demitido. Mas tudo isso é visando o interesse público. O poder de polícia. Essa expressão poder de polícia, até pessoas que possuem um nível de estudo no campo jurídico, às vezes se confundem poder de polícia com o poder dos órgãos policiais. Não é nada disso. Poder de polícia é um poder que tem a administração de atuar diante de comportamentos lícitos. Vejam que eu estou usando a palavra lícitos. Atua diante de atividades lícitas. Mas, professor, se a atividade é lícita, para que precisa a administração atuar? Seria uma pergunta interessante. Para evitar os abusos.
para evitar os abusos, porque às vezes a atividade é lícita, mas as pessoas abusam. Então a administração usa do seu poder de polícia para limitar o exercício deste direito. Professor, não entendi. Um exemplo. Ouvir som, o som de um carro, um paredão, é uma atividade lícita, não é crime ouvir som. Mas nós sabemos que existem pessoas que abusam, incomodando os outros. Aí vem, nem que seja a própria polícia militar, mas ela não está no seu poder de polícia judiciária, que é quando ela combate crimes, não. Pode vir a própria polícia e pode dizer para a pessoa, por favor, baixe o som. Ele não obedecendo, pode apreender. Não é prender, é apreender. Objetos são apreendidos, presas são as pessoas, os objetos são apreendidos. Pode apreender o som. Então, o poder de polícia da administração é extremamente importante para que possamos viver em uma sociedade harmônica. Porque, em última análise, aquele som elevado daquele som ofende o interesse público. Ofende o interesse público. O poder de polícia se manifesta em vários órgãos da administração. Quando o Conselho de Educação impede o funcionamento de uma escola. Na aula, ensinar é lícito, mas às vezes a escola pode não atender algumas exigências e aí ela aplica esse poder de polícia. Agora, dia 12, dia das crianças, o Inmetro, quando vai às ruas, olhar se os brinquedos não possuem produtos tóxicos, se os brinquedos não desprendem uma parte uma da outra muito rapidamente, muito facilmente, de tal forma que a criança possa vir a ingerir uma daquelas peças e aí provocar acidentes. Quando o Inmetro vai à rua e recolhe esses brinquedos que representam um risco, é poder de polícia. É a administração limitando direitos e liberdades para garantir o interesse público. E aí recolhe esses brinquedos para evitar um mal maior. Mas vender brinquedos é lícito, não é crime. Então isso a gente chama de poder de polícia. Professor, e quando a polícia chega e prende alguém que agrediu o outro, que roubou? Ah não, aí a gente chama isso de polícia judiciária. Tá certo? Já é outro poder, não é um poder da administração. Já é para atividades ilícitas. Para atividades lícitas e no intuito de evitar abusos, a administração tem o poder de polícia. Tudo isto que a administração faz, tudo isto é concretizado através de atos administrativos. Se prestarmos bem atenção, o que nós fazemos no exercício de nossas atividades, muitas das vezes são atos administrativos. E o que é um ato administrativo, professor? Ato administrativo é uma espécie do gênero ato jurídico. Ato administrativo é tudo aquilo que cria, modifica ou extingue direitos. Não entendi, professor. Uma criança se matricular numa escola é um ato administrativo. Será que qualquer um pode matricular a criança? Será que, não obstante a importância de cada um, quem é que faz a matrícula? Não é a diretoria? Então, a matrícula tem que ser feita por uma pessoa competente. Todo ato administrativo é feito pela pessoa competente. Forma, escrita, objeto, um vínculo entre aquela pessoa e a escola. Motivo, as leis garantem o direito de estudar. E o fim, o interesse público. As escolas existem para oferecer o conhecimento, a educação. E com isto está atendendo o interesse público. Uma declaração, será que uma declaração pode ser dada por qualquer um dentro da escola? Então só aqueles que têm atribuições é que dão a declaração. Então o ato administrativo exige o agente competente, uma forma, um motivo, o objeto e o fim, que o fim sempre será o interesse público. Então, vejam bem, o sujeito deseja abrir um comércio na sua cidade. Em regra, ele tem que ter o alvará de funcionamento dado pela prefeitura, que nada mais é do que uma licença. Essa licença da prefeitura ela não pode ser dada, por exemplo,
pelo vigia de uma praça. Em regra, ela deve ser dada pelo prefeito ou por um secretário. É escrita. Ninguém abre um açougue e diz, bota a mão no açougue para funcionar. Diz que fui eu, secretário de administração, que autorizei. Não existe. Podem até existir atos verbais, mas não é o caso da licença. O objeto, uma autorização de funcionamento, né? uma licença, uma medida em que o poder público reconhece determinada atividade. Motivo, porque a lei assim exige, para garantir o interesse público, para garantir que não é qualquer um que possa abrir um frigorífico, um ponto de venda. Por que não pode ser qualquer um, professor? Porque tem questões de higiene. E aí entra o poder de polícia. Entra como? Que eu não entendi. Vender carne não é atividade ilícita? É. Mas pode vender carne em qualquer lugar? Não tem um freezer? A bancada é de cimento, solta os pedaços, a carne suja. Não pode funcionar dessa forma. Aí vem o poder de polícia, através da vigilância sanitária, exige uma bancada, exige um freezer, exige um acondicionamento correto. Então, dentro de todo esse contexto que nos cerca, nós temos a administração pública atuando com seus poderes através de atos administrativos. E nós, professor, somos o quê? Nós somos agentes públicos. Nós atuamos dentro dessa administração e, como tais, temos também nossos direitos e nossos deveres devidamente previstos nos estatutos. Será que eu posso, me dê exemplos, será que eu posso me afastar do expediente de trabalho sem pedir permissão a ninguém para ir fazer um jogo na loteria? Então, será que eu posso pegar os documentos da escola e levar para casa sem autorização de quem de direito? Será que eu posso pegar o gás, o botijão de gás que faltou lá em casa e levar o botijão de gás da cozinha para minha casa? Então, essas são condutas que não são permitidas. E se nós cometermos estas faltas, por consequência, teremos que responder processos. Então, entender os nossos direitos e nossas obrigações no desempenho de nossa atividade é também direito administrativo. É também direito administrativo. Então, a administração atua da seguinte forma, veja como depois se torna mais simples. A administração tem pessoas, somos nós, os servidores, tem bens, prédios, veículos, que unidos com os poderes da administração, respeitando os princípios que indicam por onde a administração deve atuar, prestam serviços públicos, educação, saúde, prestam serviços públicos que devem atender o interesse público. De uma forma relativamente reduzida, você pode perceber como a administração pública atua. E esta atuação, como eu disse no início, ela não é uma atuação em conformidade à vontade de qualquer um. É uma atuação fundamentada na lei. Então você tem, vamos fazer um contrato. Eu não posso contratar para fornecer a merenda escolar qualquer um, dependendo do valor. Dependendo do valor, eu preciso de um procedimento licitatório para só depois fazer o contrato e aí ele fornecer essa mercadoria. Então estas são diferenças entre o direito público e o privado, porque na sua casa você decide com o seu dinheiro comprar no mercadinho onde bem entende. Mas se o dinheiro é público, há toda uma série de medidas a serem tomadas até que se defina aonde determinados objetos serão comprados. Claro, nem tudo implica em licitação. A lei diz que para determinados valores é dispensável a licitação. Que valores, professor? Por exemplo,
Se eu vou fazer uma compra de materiais de consumo e ela não chega a R$ 8.000, eu não preciso de licitação. Se eu vou fazer um conserto no telhado, aqui temos algumas goteiras, e é uma obra no caso, e ela não chega a R$ 15.000, também não precisa de licitação. Para obras, o limite é 15. Para compras e serviços, o limite é 8.000, onde a licitação é dispensada. Mas eu tenho que lembrar que eu também não posso parcelar essas compras. Por exemplo, eu vou comprar o material a ser utilizado na limpeza de todas as escolas. Eu não posso todo mês estar comprando. Eu vou comprar, não vou fazer licitação porque um mês é 7.000, no outro é 7, mas aí eu estou parcelando. Eu deveria fazer um conjunto, comprar tudo, para conseguir uma proposta mais vantajosa para a administração pública. Me parece, meus bons amigos, que o grande desafio ainda hoje, apesar de 25 anos de Constituição, o grande desafio ainda hoje, mais de 25, 26 anos, completou agora, dia 5 de outubro, perdão, o grande desafio é as pessoas que ocupam cargos públicos entenderem que os poderes que elas possuem são os poderes necessários apenas para o desempenho dos seus deveres. Não podemos deixar o poder subir a cabeça de quem administra e imaginar que aquele poder existe para ele. O poder existe em decorrência dos deveres que ele possui. Então, uma pessoa, quando se achar com muito poder, ele já deve, antes de mais nada, fazer a seguinte análise: eu tenho muitos deveres, porque o direito só dá poder na exata medida do necessário para cumprir com os deveres que aquele cargo possui. Por fim, quero destacar que os atos administrativos, que as condutas, as decisões das autoridades administrativas em nosso país, todas elas podem sofrer uma apreciação do Poder Judicial. Porque, como eu bati durante toda a aula, dizendo que as pessoas devem atuar na administração pública em conformidade com a lei, que a lei é o parâmetro, que a lei é a medida, a lei é o caminho a ser seguido, vocês inteligentemente podem perguntar: sim, professor, e se tiver alguém que não quer cumprir a lei? Nós vamos ficar à mercê da sorte, colocar num cargo alguém que se dispõe a cumprir a lei? E se ele não cumpre, como é que fica a administração? Então, entendo. O dever dele é cumprir a lei, mas ele não cumprindo, todos os atos tomados pelas autoridades públicas podem ser revistos pelo Poder Judiciário, podem ser revistos pelos juízes. Então entendam, o fato de uma pessoa tomar uma determinada decisão não significa, uma autoridade administrativa, não significa que essa decisão não possa ser modificada, pois se ela não estiver de acordo com a lei, o Poder Judiciário poderá modificá-la. A bem da verdade, muito inteligentemente, as leis permitem, como eu já disse, que a própria administração corrija quando ela errar. Mas se ela errar e não tiver a humildade, a inteligência de corrigir seus próprios erros, o Poder Judiciário fará o controle dos atos administrativos. Então nós não estamos à mercê da sorte de que alguém cumpra com a lei. Se ele não cumprir, o Poder Judiciário pode rever estes atos. O poder administrativo, a administração, sofre um controle do Poder Judiciário. Com esse exemplo, com esse ponto que eu abordei, que é o controle da administração pública pelo Judiciário, nós encerramos este tópico. Espero que participem dos fóruns, das discussões, que façam os trabalhos determinados para que a gente possa aprofundar essa discussão e assim contribuirmos para
o aperfeiçoamento das atividades que desenvolvemos. A todos o meu muito obrigado e o desejo de que Deus ilumine os nossos caminhos. Tudo de bom.